Deus. Eu ia sair, agora eu tô grávida. Então, assim, foi uma gravidez muito conturbada. Eu custei aceitar a ideia. E quando eu fiz o ultrassom, que eu vi que era uma menina, aí eu falei, meu Deus. Aí eu lembro que eu colocava a mão assim e falava, Deus, e agora? Eu falava, uma menina ainda, né? Porque era o meu. Eu tinha muito medo. E eu já tinha uma menina, né? E aí o nome dela ele escolheu, né? Ela chama Andressa. A menina linda e assim. Mas foi uma gravidez muito difícil. Na gravidez eu descobri segunda traição dele, Meu Deus. né? Agora com uma esposa de pastor, amigo dele. E assim, foi muito, muito complicado. Sabe, assim, Sim. na verdade ele me traiu, eu estava de resguardo, né? Nos primeiros dias que a minha filha, Sim. foi quando eu descobri a traição. A minha filha nasceu, ele não me deu suporte, já não dava antes, né? Sim. E aí eu de resguardo, ele teve que celebrar um casamento e ele foi. Como eu não conseguia ir, ele levou uma obreira com ele e foi essa esposa de pastor. O marido dela não podia, mas eu nem sabia que ela ia, né? E assim, ele demorou a chegar em casa, né? Chegou tarde, mas assim, eu nem ligava e eu tive depressão pós-parto. Nessa época, a comunhão que eu tinha com Deus, quando eu casei com ele, eu já não tinha mais, sabe? Eu não tinha, porque assim, eu falo que assim, quando você tá casado com uma pessoa dessa, ele suga tudo. Pode ser a pessoa mais de Deus que tem. Se você não sair, você não tem saúde. Eu já não tinha emocional mais, sabe? E aí eu tive depressão pós-parto. No dia que ele foi fazer esse casamento, eu tava em casa, os meus pontos inflamaram, foi cesariano. Eu tava com muita dor, sabe? E eu olhava assim, aquelas 3 crianças na cama, e nesse dia eu senti uma opressão muito grande. Eu acredito que como já tinha muito tempo que eu não conseguia orar, eu não conseguia mais, sabe? Eu falava assim, eu só falava, Deus, eu não consigo. Porque parece que eu orava e não chegava. Sim. Sabe, eu passei esse período. E assim, os pontos da cesárea inflamado. Ele não ficava em casa, né? Porque dedicava 100% na igreja. Eu estava sozinha. Naquele dia, eu lembro que meus filhos comeu porque a mais velha fez. Eu não consegui fazer comida, então eu não tinha comido ainda. Já eram umas 10 horas da noite. E eu estava com depressão e eu morava no 9º andar do prédio. E meus filhos estavam dormindo e nessa hora eu cogitei pular. Meu Deus. Porque eu olhava para os 3, assim, uma bebê recém-nascida. Os 3 estavam na minha cama, dormindo. E eu olhei para os 3, assim, eu falei, Deus, eu não vou conseguir. Sabe, assim. Sim. E eu olhei, assim, eu fui para a sacada do prédio, né? E olhava os 3 lá na cama e eu falava assim, se eu pular, eu sei que eu perco a salvação. Mas eu falei isso, sabe? Eu não tenho vergonha de falar. Eu falei com Deus, mas talvez seja melhor eu no inferno do que o que eu vivo hoje. Porque o que eu estou passando, eu não desejo para ninguém. Eu não tenho para quem recorrer, eu vou recorrer para a igreja, eu estou dentro da igreja, né? Ninguém fazia nada. Ninguém fazia nada. E eu olhei meus filhos e assim, na hora eu senti uma paz muito grande, sabe? Sim. Eu falo que o Espírito Santo, ele não abandona. Mesmo que a gente não consiga, ele tá lá, né? Com certeza. E eu acredito que nessa hora minha mãe estava em oração por mim, porque a minha mãe é uma mulher muito de Deus. Sim. Muito, muito mesmo. E assim, na hora eu senti uma paz muito grande. Eu consegui voltar em si, né? Aquela opressão foi embora e assim, Deus me deu força. Eu falei, eu preciso continuar. E aí ele chegou em casa já mais de meia-noite nesse dia. Não conversou comigo, a gente também nem conversava. E era um favor que ele fazia quando não conversava, sabe? Porque quando conversava era para brigar. E aí no outro dia de manhã ele me acordou e falou assim, eu preciso que você vá na igreja comigo. Eu falei, olha, meus pontos estão inflamados, eu estou muito mal. Eu tive febre, ele não me levou no hospital, sabe? Eu fiquei muito mal. A minha cesárea, ela abriu um buraco assim. Meu Deus, que E eu fiquei em casa. Ele falou, não interessa, eu preciso que você vá na igreja. Aí eu fui arrumar as 3 crianças para ir na igreja. Lá na igreja tinha uma escada para até o escritório. Fui subir a escada. Ele falou, preciso conversar com você e tem que ser lá. E eu pensei assim, nossa, será que ele vai pedir o divórcio? Eu fui por isso, né? Sim. E aí fomos, né? Chegando na igreja, ele falou, olha, eu te trouxe aqui porque eu quero te confessar uma coisa. Isso foi um dia depois do casamento. Aí eu falei, você não falou lá em casa, né? Ele, não, porque aqui na igreja é mais fácil. Eu falei, pode falar. Ele falou, então, no casamento ontem, depois do casamento, eu te traí com a fulana, dentro do carro. E aí depois ele foi levar essa mulher, né, que era a esposa do pastor amigo dele,
E aí ele me falou que ficou com ela dentro do carro. Assim, na hora eu senti um alívio. Sim. Porque eu pensei, ele fala que em caso de adultério, pode separar. Isso. Senti uma raiva muito grande, mas senti um alívio. Eu falei pra ele assim, por que você me contando isso na igreja? Aí ele abriu a Bíblia, onde fala sobre perdão, que devemos perdoar 70 vezes 7, porque Deus manda perdoar e você tem que me perdoar. Eu não vou perder essa igreja. Nessa época ele estava numa igreja sumindo, porque eu tinha uma pontinha de Sim. esperança. Eu falei, adultério eu posso separar. E eu falei assim, mas como assim? Ele falou, eu não vou perder essa igreja. Nessa época ele era regional. Ele cuidava de 10 sim. igrejas, né? De 10 pastores. Sim. Então, assim, ele não queria perder o status, né? Sim. Ele falou, não vou perder essa igreja. Você acha que eu vou perder essa igreja? Eu vou perder o que eu ganho aqui por sua causa? Não, a Bíblia manda você perdoar. Você adulterar. Se você adulterar, mas como foi eu, você tem. Gente, Naquela hora, até a dor que eu tava sentindo nos pontos, parece que ela sumiu, sabe? Eu Sim. acho que eu tive um pico tão grande, assim, de sim. estresse. E eu falei, não, mas eu não quero. Ele falou, não, você vai ficar e você não vai contar pra ninguém. Se você contar, eu acabo com a sua vida. Eu não vou perder essa igreja, eu não vou perder o que eu ganho aqui. Você não vai perder a vida boa que você tem. Eu falei, mas que vida boa? Ele falou, financeiro. E ele sempre jogava isso na minha casa. Sim. Financeiramente não te falta nada. Realmente não faltava. Mas eu não tinha paz. Sim. E aí eu falei pra ele, que horas que você me traiu? Ele falou, eram umas 10 e pouco da noite. Foi a hora que eu senti a opressão. Que, sabe? Que eu falei que eu ia sim. pular. Então eu falo que assim, quando entra adultério no casamento, o cônjuge, ele sente. Sim. Algo E aí eu falei pra ele, eu fiquei muito chateada, né? E assim, ele falou, olha, você não vai contar pro fulano, que era o marido, né? sim. E eu falei assim, ele é seu melhor amigo, como que você teve coragem? Ele falou, aconteceu. Aí ele desceu e foi pro altar, e lá ele chorava, ele gritava, Deus, me perdoa. E na cabeça dele ele já estava perdoado, Ai, Jesus. sabe? E a mulher, eu ainda vi ela algumas vezes, ela não olhava mais pra mim, mas eu não podia falar. E eu falei, eu também não. Sim. Eu tinha muita dó do amigo dele, inclusive eles são casados até hoje, ele e essa mulher, Meu Deus. né? E aí, assim, o tempo passou, né? E um mês depois da traição, ele perdeu a igreja. Aconteceu uma situação na igreja e, assim, ele Ele perdeu a igreja, levaram ele pra sede, né? E, assim, ele ficou doido. E o que aconteceu? Aconteceu um desvio na igreja, né? Sim. E a liderança da igreja deduziu que foi ele. E, na verdade, foi. Né? E aconteceu muita coisa, sabe? Assim, Sim. ele me acusou de que eu denunciei ele, mas não, eu nunca denunciei. Sim. Poderia ter sido eu. Provas eu tinha, muitas. Sim. Mas eu falo que foi a mão de Deus, sabe?